Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Momento Católico. Hoje nós vamos receber o David, que é da obra Rainha dos Anjos. Vamos conhecer um pouco do testemunho do David. Tudo bem, David? Como vai? Tudo bem, Vera? Tudo em paz, graças a Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí para quem nos assiste. No seu horário, você vai estar assistindo esse podcast, né, essa conversa. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. David, você que é da obra Rainha dos Anjos, você é de Fortaleza ou você é de outra cidade? Vera, eu já estou há 11 anos na obra Rainha dos Anjos, sou consagrado hoje de aliança. Eu conheci a obra Rainha dos Anjos lá em Milhã, eu sou de Milhã, né? Então, 11 anos atrás eu conheci a obra Rainha dos Anjos lá. Nasci, me criei até os 18, 17 anos, ali próximos dos 18 anos eu morei lá em Milhã. E você, assim, sempre viveu numa família católica, de ir para missa? Então, minha família é católica, né? Sempre foi católica, mas tantas vezes uma católica, como a gente chama hoje em dia, de IBGE, né? De pesquisa, né? Falava que era católico, mas não tinha a vivência ali da Santa Missa Dominical, né? E de adoração eucarística, enfim. A gente morava também na zona rural, um sítio lá em Milhã, que ficava a distância de 5 quilômetros da cidade. Então, a missa acontecia ali de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, algumas vezes de mês em mês. E quando tinha, eu ia, né? Às vezes meus pais iam, outras vezes não, mas sempre eu ia para a missa. Fiz catequese, né? Fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, tudo lá na comunidade onde eu morava. Mas eu não tinha aquela experiência com Deus, né? Faltava a experiência com Deus, apesar de muito jovem, de muito novo, mas foi aquele momento ali que eu passei por tantas coisas que a gente vai conversar aqui, naquela pouca idade, na juventude, entre os 15 e 16 anos, que eu vi a ter essa experiência com o Senhor. David, teve alguma experiência de encontro pessoal com Jesus na tua juventude? Tive, graças a Deus. Não estava mais aqui, eu acho, nem na Terra. Mas antes de falar da experiência, Vera, eu acredito que seja essencial aqui falar de como eu cheguei a esse encontro, né? Na vida, tudo que a gente passa, todos os acontecimentos, os sofrimentos, eles têm um propósito. Então, se hoje, vocês vão escutar um pouquinho da minha história, mas se hoje me perguntassem se eu pudesse voltar atrás, né? Se eu pudesse escolher de viver o que eu vivi ou não escolher viver aquilo, eu diria que se fosse para me ter essa experiência com o Senhor, se dependesse disso, eu viveria 10, 20 ou 30 vezes, se necessário, né? Porque a experiência que eu tive com o Senhor, ela foi maior do que tudo que eu vivi. E ali na juventude, entre os 14 e 15 anos, os meus pais se separaram, algo que, infelizmente, está cada vez mais comum nos dias de hoje, né? Os cartórios até facilitaram o divórcio, cada vez mais fácil. Então, os casamentos estão cada vez mais superficiais, né? Já não leva-se... A pessoa já casa assim, já casa pensando, se não der certo, separa, né? Igual novela, né? É um pensamento diabólico. Então, também fui vítima, né? Ali a nossa família foi vítima de uma separação. Depois de mais de 20 anos de casado, não lembro exatamente quantos anos agora, acho que 25, os meus pais se separaram, tinha ali 14 anos, estava próximo de completar 15 anos, e aí o meu pai, ele não bebia há praticamente 15 anos, porque ele parou de beber no dia que eu nasci, no dia 4 de dezembro de 97, né, 1997, tenho 27 anos hoje, completo 28 em dezembro. E ele tinha parado de beber naquele dia. Quando ele bebia, ele perdia a razão, saía de si. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, tem um coração gigante, mas quando bebia se transformava, né? E se tornava um ser humano irreconhecível. E nessa separação ele volta a beber, né? Volta a sair de casa e passar vários dias fora, depois volta. E eu fui morar na Milhã. Eu morava num sítio, né, chamado Belo Monte. Fui morar na cidade. Eu fui morar com meu pai e com meu avô. Meu avô tinha ali próximo dos 90 anos nessa época. Ele já estava com problema de saúde.
Ele tinha um sinal no rosto que estava crescendo e foi diagnosticado com câncer, e um câncer já avançado, que estava ali destruindo ele pouco a pouco. E eu sabia que logo poderia perdê-lo, né? Então eu era muito apegado a ele, ele muito apegado a mim, eu fui morar com ele. Minha mãe continuou morando no sítio, posteriormente foi morar também na cidade, mas em casas separadas, né? Como eu já havia falado. E nessa separação houve muitas coisas que acabaram afetando a mim, né, o meu irmão. Porém, o meu irmão já mais velho do que eu, já estava namorando e já estava praticamente morando com a atual esposa dele, né, e não viveu ali diretamente comigo essa situação. Então imagina só um jovem de 14 anos para 15 anos que está naquele momento de questionar tudo, né, de tudo perguntar, muito questionador e começar a duvidar de algumas coisas. E nesse momento eu encontrei refúgio na festa, na bebida. Mas por quê? Porque o meu pai, nessa bebedeira dele, e nós acreditamos que também com a droga, né, apesar de nunca ter confessado, eu chegava em casa e pela manhã, quando acordava, ele mostrava uma arma por diversas vezes, dizendo que ia matar minha mãe, né? Inclusive, no dia que eu cheguei em casa, na separação, que ele me ligou, que eu estava na cidade, eu fui para casa, foi no dia da separação, ele estava com a arma em cima do peito, numa rede, né, me esperando, porque ele queria matar ali a minha mãe, na minha frente, na frente do meu irmão, né? Por algo que aconteceu entre eles. Graças a Deus, naquele momento não se concretizou, meu irmão conversou, mas a partir dali o meu coração entrou em um conflito muito grande. Eu comecei a questionar a existência de Deus. Não é que eu era um ateu por não acreditar na existência, mas eu estava chateado com Deus, né? Eu dizia, por que Deus? Minha família sempre foi muito unida, né? Foi referência, exemplo, e hoje está acontecendo isso, né? O Senhor permitir que isso aconteça, o que foi que eu fiz de mal, o que foi que meu irmão fez de mal. E eu comecei a questionar a Deus, achando que era um castigo e que ele estava me castigando porque eu não era, uma boa pessoa. E isso me martirizou. Aí vem a ansiedade, a depressão. E eu procurava refúgio na bebida, na festa. Não tinha amizade na cidade. Meu amigo de infância, e o único praticamente que eu tinha naquela época, morava ainda mais longe, né? Era um sítio após o meu. Nessa época, acredito que tinha acabado de chegar ali energia elétrica, para você ter noção, né? A gente morava ali na zona rural, não tinha nem energia elétrica onde ele morava. Então não tinha contato, não tinha telefone, eu só via ele na escola, né? A gente estudava juntos e a gente conversava ali na escola, e em algum momento que ele ia até a cidade. Então, assim, não tinha praticamente amizades e comecei a cada vez mais mergulhar na bebida, né, nas festas. Graças a Deus, o Senhor não permitiu que eu usasse drogas, mas todos os meus amigos usavam, todos que andavam comigo, aqueles que eu ainda tinha amizade ali, lá do sítio onde eu morava, né, do interior, mas não tinha amigos de igreja, até porque eu não ia para a igreja, não tinha amigos de fé. As minhas amizades eram essas, de festas. Então não eram amigos, eram colegas, né? Até tirar essa palavra amizade, eram colegas. E tantas vezes nas festas eu via eles, né, usando droga, cheirando cocaína, fumando maconha, mas graças a Deus o Senhor não me permitiu, né? A bebida sim, mas a droga ilícita não. E aí eu comecei a gravar, né? Comecei a gravar as festas, trabalhar numa banda, eu gravava, era o David CDs, né, naquela época. E eu comecei a trabalhar em uma banda lá de Solonópolis. Depois trabalhei numa banda também de Banabuiú. Na verdade foi o contrário, de Banabuiú, depois numa banda de Solonópolis. Gravava essas festas em todos os lugares que eles iam, né? E outras também que eu era convidado ou não, eu ia lá e gravava. Postava na internet, tinha um site, chegava em casa, postava na internet para as pessoas baixarem. E a minha vida era resumida a isso, né? E aí veio, quando chegava em casa, aquele vazio, né? Aquele vazio na alma, no coração já ali dilacerado, petrificado, porque eu tinha revolta contra o meu pai devido a tudo que estava acontecendo. E veio vários acidentes, ele sofreu acidentes, perdeu 60% do movimento do ombro, do braço, né? Quebrou no acidente, vendeu o carro, vendeu a moto, só não vendeu a casa porque a gente não permitiu, mas
o bar que ele tomava de conta, que era dele, que também tinha uma merceariazinha ali dentro, né? Um mercadinho, vendeu, destruiu tudo. E gastou o dinheiro, E torrou o gastou dinheiro. tudo, né? Gastou o dinheiro. Foi embora para o Rio de Janeiro, determinado período ali, depois de alguns acidentes, foi embora para o Rio de Janeiro. Passou um tempo lá, depois ele volta, né? Voltou pior do que foi, Ixi, né? E aí eu tentei suicídio, né? Em alguma dessas vezes. e teu avô? O meu avô ainda estava vivo, né? Mas já bem debilitado, E você cuidando do avô? cuidando do avô também, né? Junto com ele. Mas eu estava mais dentro de casa. Então, ele volta. Desculpa, Vera, nesse período que ele foi para o Rio de Janeiro, meu avô já tinha falecido. Né? Aqui eu acabei avançando um pouquinho na história, mas o meu avô continuou conosco até então. Quando meu avô falece, eu já tinha tido essa experiência com o Senhor. Ah, E aí ele vai para o Rio de Janeiro, eu já tinha tido a experiência com o Senhor, e depois ele volta. Né? Mas aí nesse meio tempo, tudo isso que eu vivi, determinado dia, resumindo aqui um pouco, eu estava passando em frente à igreja, a gente chama lá na minha cidade da igreja, a igreja velha, né, que foi a primeira igreja da cidade, e tinham vários jovens dentro daquela igreja ensaiando uma peça de teatro, né? E eu gostei, eu achei legal, entrei na igreja para assistir. Fiquei até o final e aí eu perguntei se tinha vaga naquela peça de teatro para eu participar, né, daquela peça. E eles se informaram que não tinha vaga. Todos os papéis ali já estavam com seus respectivos atores, né, as atrizes, para fazer. E tudo bem, nada na minha vida mudou também por conta daquilo. Fui para casa, né, mais um dia para casa e viver aquela rotina. Uma semana depois eu estava na escola, na biblioteca da escola, meu telefone tocou. E a escola ficava bem próxima da igreja. Quando o telefone toca, era uma pessoa desse grupo de jovens, né, que era o Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica, lá da cidade, me convidando, Ministério Jovem de Artes, né, me convidando para ir até a igreja, porque tinha surgido uma vaga, porque um rapaz estava indo viajar, se não me engano, para São Paulo, naquela época. E aí eu fui até a igreja, chegando lá, eles me dizem que o papel que eu deveria fazer era o papel de Jesus. Olha só. mas não era vida sacra. Não era via sacra, era uma peça de teatro onde tinha um jovem que estava na lama do pecado, na droga, na bebida, e Jesus ia e resgatava aquele jovem, né? Então, assim, na minha cabeça, se fosse para fazer aquele papel, tinha que ser o jovem que tá ali destruído, né? E não Jesus, porque eu tava chateado com Jesus. E aí eu me revoltei na hora e disse, não, não quero não. As pessoas achavam ali que era porque era o papel principal, que era Jesus, né? Mas não era isso. Porque eu tava chateado, né? Eu tava ali brigado, né? Assim podemos dizer, com o Senhor, com Jesus. Mas acabei resolvendo aceitar depois de muita insistência. Comecei a ensaiar, né? Quando estava se aproximando ali da data da apresentação, que seria dia 9 e 10 de novembro de 2013, eu lembrei que eu tinha uma festa para gravar em Solonópolis, uma cidade do lado, né? E era uma banda que estava muito popular na época, eu queria muito gravar. Eu cheguei na coordenadora e disse, ó, é o seguinte, eu não vou mais poder apresentar a peça. Ela, não, você não pode isso, não sei o quê. É porque eu tenho que gravar essa festa. E expliquei para ela. Mas vamos fazer um acordo? Eu disse, vamos. Você apresenta a peça e depois eu vou lhe deixar lá na festa. Né? Porque o retiro já acabava ali no final do dia já. Quando terminar o retiro eu vou lhe deixar lá. Porque eu não tinha de que ir. O transporte que eu tinha para ir saía à tarde. Eu disse, tá ótimo. Fiz um acordo com ela e assim, né? Eu apresento a peça e vou, e deu certo para mim participar desse encontro. Era um seminário de vida no Espírito Santo. O seminário de vida no Espírito Santo, ele tem o poder de mudar a vida de muita gente, né? Inclusive ele mudou a minha, para o resto da minha vida, né? Ele muda não só aquela realidade, situação daquele momento, mas ele produz frutos para o resto da sua vida. Então, se você tiver a oportunidade de um dia participar de um seminário de vida no Espírito Santo, não deixe passar essa oportunidade, porque ela é única. Né? Foi único na minha vida aquele momento. Entre o espaço de eu participar desse encontro e a separação dos meus pais, muitas coisas aconteceram, né? E uma dessas coisas foi que a minha família, o meu irmão e outras pessoas foram até
uma mulher, uma famosa rezadeira, né? Naquela época, na verdade, era macumba, porque ela pedia velas pretas, galinha, dinheiro, né? Para fazer ali um trabalho para reconstruir a minha família, né? E imagina só, quando meu irmão, acho que foi meu irmão que trouxe e coloquei no meu braço uma pulseira, na verdade no braço esquerdo, coloquei uma pulseira com 10 nós, uma pulseira vermelha, e amarrei que essa mulher tinha dito que eu tinha que usar, todo mundo da família tinha que usar essa pulseira, né? Uma pulseira consagrada lá, a sabe lá quem e aonde, né? E aí eu usava essa pulseira. Tudo bem. Chegando nesse encontro, você já vai entender o porquê que eu tô falando dessa pulseira, né? Chegando no encontro naquele local, quando eu vão entrando naquela escola, na escola lá da cidade, quando eu coloco o meu pé dentro daquele local, eu começo a sentir um arrepio, né? Começo a sentir uma sensação diferente. Eu sem entender nada, não estava conseguindo compreender o que seria, o que eu estava sentindo. E aí eu fui andando, escutei um pessoal dentro de uma sala orando em línguas, né? Eu não sabia que oração era aquela. Você foi me assustar. Disse, será que é macumba isso aqui, né? O que é que esse povo tá falando aí dentro? E aí sentei lá no local, tinham mais aproximadamente umas 300 pessoas, eu acredito, naquele encontro. E começou as pregações e falou do amor de Deus, pecado, salvação, enfim, pecado e conversão, falsas doutrinas. Só que eu escutava, eu estava gostando, mas nada ainda tinha conseguido ainda penetrar ali no meu coração, né? Tava bem fechado ao que estava acontecendo. Porém, chegou um determinado momento em uma pregação, não me recordo o tema, mas me recordo muito bem as palavras que aquela mulher usava, e no final da pregação, ela começou a fazer uma oração e tinha uma cruz muito grande, né, ali naquele local. Colocaram um pouco à frente do ambão ali onde ela estava pregando, e ela pediu para que aqueles que se tivessem sentindo desejo e vontade de se ajoelharem diante de Jesus crucificado, saíssem de sua cadeira e fossem até lá. E aí ela acrescentou, e algumas pessoas estão sentindo um desejo de sair correndo. Não tenha medo, venha correndo. E eu me levantei e saí correndo para me ajoelhar diante de Jesus. Eu estava praticamente uma das últimas cadeiras lá atrás. E eu fiquei sem entender, porque eu não estava pensando em ir, eu não queria ir, mas meu corpo levantou e foi, né? Quase que de forma involuntária, como se alguém tivesse amarrado uma corda na cintura e tivesse me puxando, literalmente. E eu me ajoelho ali, quando eu me ajoelho, eu já me ajoelho chorando muito, um choro alarmado, né? Tava até falando com a Vera antes aqui que os vizinhos da escola foram na escola, aqueles que não estavam participando do retiro, do encontro, olhar o que é que estava acontecendo ali, porque era um choro muito desesperador, né? Porque você também estava chorando e tinha outras pessoas, chorando, mas o que chamava a atenção... o meu era o mais, o mais exagerado, né? Mas eram muitas curas que estavam acontecendo, muitas libertações, né? Era um choro de libertação, né? Tenho certeza que era somente isso. E aí eu fazia uma oração mentalmente, né? Na minha mente eu fazia uma oração e era uma frase que eu dizia assim: Senhor, ou Deus, se tu existe, liberta o meu pai. Então eu pedi uma prova. Eu questionava o Senhor ali, a existência dele, né? Senhor, se tu existe, liberta o meu pai. Então essa é a oração que eu fazia insistentemente por centenas, talvez quase 1000 vezes, né? Ali repetindo mentalmente essa oração. E aquela mulher que estava profetizando sobre as pessoas, fulano está sendo curado disso, você tem um tumor não sei aonde, um cisto, uma dor nas costas. Eu disse, rapaz, tudo combinado na minha cabeça, né? Fazendo a oração, chorando, mas eu estava ouvindo tudo e pensando, né, que aquilo ali era tudo combinado, né? Tudo foi combinado. Já diziam que todo mundo aqui na milha se conhece, então todo mundo sabe a doença de todo mundo. E aí ela se aproximou de mim, colocou a mão, né, o dedo ali direito na minha frente, ali sobre o meu rosto, sobre a minha fronte, e aí eu abri o olho assim de forma muito rápida e fechei de novo, e ela começou a falar e profetizar na minha vida, né? E aí eu lembro que ela falava que
calma, jovem, o Senhor escutou a sua oração. Porque eu falava repetidamente aquela frase, né, na minha mente. Ela dizia, calma, o Senhor escutou a tua oração. E aí ela fala outra frase em seguida, que essa frase eu guardei no meu coração. Que ela dizia assim, o Senhor escutou a tua oração, o seu pai será liberto no tempo dele. Ou seja, não era no meu tempo, não era naquele momento, era no tempo de Deus. Então aquela frase eu compreendi, mesmo sem ter uma caminhada na igreja até então, mesmo sem ter essa profundeza, né, ter me aprofundado ainda espiritualmente, eu entendi o que Deus estava querendo falar comigo. Apesar de ainda estar chateado com ele, mas eu sabia que naquela hora ele estava fazendo alguma coisa na minha vida, né? E eu disse, no tempo dele, eu guardei aquela frase. E aí ela começou a falar outras coisas e profetizar, o Senhor, ele te levanta de toda depressão, você tentou se suicidar, né? Realmente eu tinha tentado suicídio, você tem no teu braço esquerdo uma pulseira consagrada no terreiro de macumba, o Senhor pede para você arrancar agora do seu corpo, e eu torei aquela pulseira e o meu corpo começou a se arrepiar, né? Quando eu tirei aquela pulseira, e eu chorava ainda mais, e ela profetizou, né? Deu uma palavra de Eclesiastes, depois deu uma palavra em Isaías para mim, depois a gente conversou ainda mais, né? E ela falava, você vai pregar em outros lugares, em outras cidades, em outros estados, você vai morar em outro lugar, você não vai morar aqui, né? O Senhor tem uma missão para você. E eu fui escutando aquilo, e até engraçado que ela falou, teve um momento que ela falou, o Senhor te faz um profeta. Eu não sabia o que era um profeta. Porém, naquele tempo, tinha passado uma novela, eu estava passando uma novela, eu assistia novela naquela época, morava no interior, não tinha nem celular ainda praticamente, o que tinha, não tinha tanta tecnologia como hoje. O entretenimento que a gente tinha era assistir a televisão, né? Um jogo de futebol, uma novela antes ali de dormir. E estava passando uma novela chamada O Profeta naquela época. E esse homem, ele via almas, espíritos. Eu disse, agora pronto. Até aqui tava bom, senhor, mas agora eu não quero não. Eu não quero ver alma, não. Eu não quero ver espírito. Eu não sabia o que era um profeta. Né? Mas só um momento de descontração que... Essa foi a minha reação naquele momento. Mas ela continuou profetizando e falando outras coisas e eu fui entendendo, né? E resumindo, no fim daquele encontro, eu dei o meu testemunho, o Senhor me incomodava a falar, de dar o testemunho ali do que aconteceu, do que estava acontecendo na minha vida e o que aconteceu naquele momento. E ali a maioria das pessoas começavam a chorar, e eu emocionado também chorando, e quase todo mundo chorando naquele lugar, junto comigo. Acho que ali eles viveram aquele momento comigo, né? Eles viram ali o meu choro, o que Deus fez comigo naquele momento. E aí veio a luta, né? Após o encontro com o Senhor. Uma luta contra mim mesmo. Não era contra outras coisas, não. Era contra mim mesmo. Contra as minhas vontades, os meus desejos, os meus anseios. E a primeira coisa que eu fiz foi vender o equipamento que eu tinha de gravação e deixar de gravar. Né? A primeira coisa que eu fiz, eu deixei de gravar, não vou mais utilizar o site. O site até hoje está na internet, eu nunca desativei, até para servir como testemunho. Muitas pregações que eu vou, o pessoal pesquisa, porque tem gente que duvida do testemunho da gente, né? Acha que a gente tá falando ali, tá mentindo, enfim. Tem gente que realmente não acredita e tá tudo bem, né? E aí as pessoas terminavam ali, eu estava em algum local pregando, e ia lá, rapaz, tá aqui, achei seu site na internet. Eu disse, tá aí ainda. Mas até hoje você gosta das festas? Eu gostava muito de gravar, daquele momento, de estar naquele lugar. E eu falava até com a Vera, antes da que a gente estava conversando, e eu dizia, Vera, ela perguntava, David, você gosta ainda hoje? Eu disse, eu gosto de música, eu gosto de gravar, mas não me convém mais estar nesses lugares. Não é porque eu gosto que eu tenho que estar lá. Não é porque eu gosto que eu tenho que fazer. Né? Isso me causou muita dor e não causa mais. Né? Hoje já não me causa mais dor e não me causa mais desejo de estar. Não me causa mais... Eu não tenho mais, quero ir para a festa, não. Mas eu gostava de estar ali. Né? Eu gosto de música, gostava muito de forró, sempre gostei muito de forró. Fui criado dentro de forró. Né? Todo final de semana a gente estava numa festa. Então sempre gostei muito desse estilo musical, da cultura nordestina, muito de vaquejada. Até hoje eu gosto de escutar música de vaquejada, que é até uma
algo curioso sobre mim, né? Uma curiosidade. Eu gosto de música de vaquejada, porque a música de vaquejada ela não tem apologia ao crime, à droga, ao sexo, né? É uma música mais romântica, falando ali de um vaqueiro que se apaixona. A maioria das músicas fala de um vaqueiro que se apaixona por uma moça, né? Que tava ali na vaquejada, né? Então gostava muito de vaquejada também, mas já não convinha mais eu estar naquele lugar, né? Aquilo não me fazia bem. E ninguém chegou para mim para dizer isso, né? Ninguém chegou, David, você não pode estar em tal lugar, você não pode ir para a festa. Não, ninguém. O Espírito Santo foi me incomodando, né? Eu tinha ali 15 anos na época, ia fazer 16 anos, muito jovem. Aí você pode dizer, rapaz, você viveu tudo isso, né? Na pouca idade, realmente sim. E Deus, ele tinha pressa comigo, porque se ele não chega logo, eu não sei onde é que eu estaria hoje, né? E esses lugares, eu já não me sentia mais bem neles, né? O Espírito Santo foi me incomodando. E eu fui me afastando de algumas amizades e comecei a ser questionado. Ah, agora você só quer ser santo, né? Vinha as piadinhas. Só vive na igreja, vai ser padre. Eu disse, eu não sei o que é que eu vou ser, não, né? Estou aberto aqui à graça de Deus. Então quer dizer que no momento que também você deixou a parte das festas, você se engajou na igreja. Automaticamente, daquele dia em diante, eu já me engajei na igreja. Uma semana depois, eu já estava num grupo de oração, dando o meu testemunho. Um mês depois, eu estava pregando, né? Comecei a pregar em todos os grupos de orações ali na região. Durante a semana, eu e um amigo, Léo, a gente ia para um grupo de oração de segunda a sábado, em todas as cidades ao redor. Solonópolis, Senador Pompeu, Irapuã Pinheiro, no distrito chamado Betânia, lá de Irapuã Pinheiro, onde hoje a obra está, a obra Rainha dos Anjos. Ia para grupo de orações nos sítios, né, na zona rural. De segunda a sábado e no domingo a gente ia para a missa, né, porque tinha uma sede muito grande de Deus, né, de beber da graça de Deus. E na maioria dessas vezes eu não ia pregar, eu ia beber da graça de Deus nesses lugares. E aí eu fiz muitas amizades, né, conheci muitas pessoas nesses lugares, muitos são meus amigos até hoje, né, amigos de fé, de caminhada. Alguns já faleceram, né? Mas sou muito grato a Deus por ter vivido aquilo naquele momento, né? Hoje eu não vou para um grupo de oração todo dia porque eu sou casado, eu trabalho, não tenho mais Todo esse tempo. não tenho mais esse tempo Tem que cuidar disponível, da né? casa Tem a também. comunidade que a gente precisa estar lá, praticamente todo dia a gente está na comunidade, né? Mas foi nessa época que você conheceu a obra Rainha dos Anjos e começou a participar da obra? Ou você demorou um pouco a se engajar na obra? Eu passei um ano caminhando na Renovação Carismática Católica, caminhei dentro também do movimento Renovação Carismática Católica até 6 anos atrás, acredito, e também sendo da obra Rainha dos Anjos. Eu servia dentro da Renovação Carismática Católica. Mas eu conheci a obra um ano, mais ou menos, depois que eu estava ali de caminhada. Na verdade, eu tive uma experiência com Nossa Senhora antes, na obra Rainha dos Anjos, mas eu não passei ainda a caminhar com a obra Rainha dos Anjos naquele momento. Eu entrei na igreja, passando por esse processo de conversão que estou vivendo até hoje, tinha algo que ainda faltava em mim. Como um bom católico, ele precisa ser mariano, né? Não existe um católico que não seja mariano. Tá errado, né? Todos os santos, eles foram marianos. Não existe um santo que diga que não era mariano, né? Se existir, me mostre, porque eu desconheço, né? Todos os santos, eles eram marianos. E nós, católicos, somos chamados também a ter essa intimidade com Nossa Senhora, com a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus e a nossa Mãe. Mas quando eu entrei, eu não tinha essa fé em Nossa Senhora. Eu não acreditava no poder da intercessão dela. Eu sabia e respeitava quem era ela. Por ser mãe de Deus, a né? importância dela na história, mas eu não acreditava que ela podia fazer alguma coisa por mim. E aí eu entrei em novembro, né, como eu falei, e essa data ela é muito marcante, os horários, eu não consigo esquecer, 9 e 10 de novembro, quando foi dia 23 de março, que foi outra data marcante, foi quando eu tive essa experiência com Nossa Senhora, foi um acampamento jovem lá em Irapuã Pinheiro, que a obra Rainha dos Anjos foi fazer lá. A obra Rainha dos Anjos foi fazer esse acampamento para jovens. Se eu não estiver enganado, o tema do acampamento era A Pedra Vai Rolar, né? Com ali a alusão à ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e também a de Lázaro, né? Então, A Pedra Vai Rolar também traz aqui
como que eu posso falar? A história da obra, né? De pedra, de drogas, enfim, vai sair da história das pessoas, né? Então era o tema desse encontro. E aí tava o Ricardo Monte, a Karina. A obra Rainha dos Anjos, o carisma dela é resgatar as pessoas que são dependentes químicas, né? Dependentes químicos, né? A maioria em situação de rua. E aí tava o Ricardo, o fundador, a Karina, a cofundadora, e vários outros irmãos, o Julinho, eu lembro, alguns outros filhos que estavam acolhidos lá em Milhã, que era bem próximo à casa de Milhã, de onde estava acontecendo esse retiro, né? Irapuã. E eu fui participar desse acampamento, né? Organizei ali uma caravana com o pessoal do grupo de jovens, a gente levou uma van com vários jovens para lá, e eu convidei uma amiga protestante para ir para esse encontro. Olha. Né? Eu convidei uma amiga protestante para ir, porque ela morava na cidade, para ir participar desse acampamento jovem. E aí ela aceitou. Ela, no primeiro momento ela resistiu, né? Mas ela aceitou. E ela foi. Começou esse encontro, né? Eu andava com o textinho aqui do lado, só não rezava o texto, né? Rezava quando estava com os irmãos, enfim, que ia para rezar o texto, rezava comunitariamente, mas individualmente eu não rezava. E aí, quando eu cheguei naquele lugar com ela, né? Fiquei ali com o pessoal do grupo de oração, dividindo a atenção também com ela, e até porque eu tinha convidado. Em determinado momento, ela sentou em outro banco. Eu estava em frente ao ambão, onde tinha uma pessoa pregando, e ela estava do outro lado. E nessa pregação falava sobre Nossa Senhora, né? Era uma pregação mariana. E aí, eu olhei para ela, porque estava falando de Nossa Senhora. Eu imaginei assim, vixe, ela vai começar a se sentir incomodada agora, né? Aí quando eu olhei para ela, ela estava chorando, já estava num momento de oração. Ela estava chorando, chorando. Aí eu fechei os olhos, eu tava no início da caminhada, eu não sabia nem o que fazer. Eu disse, não, o pessoal da obra Rainha dos Anjos vão rezar nela lá, vão dar um jeito, né? Vão cuidar dela, por mim. Eu não sei o que fazer, não. E eu começo ali de olhos fechados, quando eu fecho, você fizer essa experiência agora, quando a gente fecha os olhos, fica tudo escuro, né? Quando eu fechei os olhos, ficou tudo branco. Será que eu fiquei, será que eu tô ficando cego, né? Mas será que vê tudo branco? Não entendi o que estava acontecendo. E eu comecei a ver tudo branco. Sabe quando você acorda, principalmente no interior, numa cidade de serra, que tá toda aquela névoa branca? Pronto, era aquela névoa branca, né? Não era um branco que ofuscava, mas era um branco daquela névoa. E eu com os olhos fechados eu vi aquele branco da névoa. E aí começou uma luz. Nessa visão que eu tinha ali de olhos fechados, uma luz que direcionava ao centro ali, né, daquela névoa. E quando eu olhei, bem centralmente, começou a aparecer a imagem de uma mulher segurando uma criança no colo, né, e balançando. Uma mulher segurando a criança no colo e balançando. Aí eu comecei a achar que eu tava ficando doido já, né, e eu disse, meu Deus, o que é que eu tô vendo, o que é isso? Sem entender, né, não entendia. Aí eu abri os olhos. Quando eu abro os olhos, aquele lugar tava todo branco. Eu só conseguia ver aquela jovem, aquela menina que eu tinha convidado para ir para aquele encontro. E aí, muito rápido, eu fechei os olhos, que eu fiquei com mais medo ainda. Eu fechei os olhos, né? E aí eu comecei, o Espírito Santo, ele começou a me acalmar. Porque aquilo começou a trazer paz para mim. Né? Quando algo vem de Deus, ele traz paz. Quando não é de Deus, ele vai te incomodar. E aquilo começou a trazer paz. Eu disse, será se é Nossa Senhora? Será se é Nossa Senhora? Mas como um bom Tomé que eu sou, sabe o que foi que eu fiz? Não acreditei na minha visão, naquilo que eu tava vendo. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu me levantei, eu fui lá do lado dela, eu disse assim, ei, o que é que você tá sentindo? Aí disse, eu tô sentindo alguém me segurando nos braços. Olha. Aí eu comecei a chorar. Eu disse, não tem mais como eu duvidar agora. O que é que mais que eu vou questionar, né? Porque na tua visão tu estava vendo uma mulher segurando uma criança no colo. E quando eu cheguei lá, eu disse, por que é que você tá sentindo? Você chora tanto? Eu tô sentindo alguém me segurando no colo. Ela tava se sentindo amada, né? Aí eu comecei a chorar, eu disse, eu não queria acreditar, mas quem tá ali segurando no colo é Nossa Senhora. Ela te pega no colo desde o momento que você nasceu, né? Ela tá te levando aqui, lhe conduzindo ao seu nascimento. Como uma criancinha, ela te balança no colo agora, né? E aí eu comecei a chorar, e ela chorava ainda mais.
Eu disse, vamos rezar uma Ave Maria. A gente rezou uma Ave Maria, né? Ela quase não consegue, até porque ela não sabia, mas rezou uma Ave Maria. E a partir daquele momento eu comecei a rezar o Santo Terço, o Rosário, né? Eu sempre falo Rosário, minha esposa me corrige. É Rosário, é Rosário. Comecei a rezar o Rosário e me aproximar de Nossa Senhora, né? E eu fui conhecendo a história de santo, tô vendo ali Padre Pio, sou muito devoto a Padre Pio, e comecei a ler o livro de São Luís, de Montfort, né? Que eu conheci também, que tem um livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Para se consagrar a Nossa Para Senhora. consagração, né? Eu utilizo até um sinal externo aqui, como simbolizando a minha consagração. Que um dia já usou aquela que estava consagrada lá, a rezadeira que você exatamente falou, né? isso, né? E aí, em 2016, eu me consagro a Nossa Senhora e coloco a cadeia, né? E eu fiz questão de colocar no mesmo braço, né? Que antes carregava ali uma pulseira por alguns anos, que foi consagrada no terreiro de Macumba, né? E eu coloquei essa pulseira no meu braço, simbolizando ali a minha consagração total a Jesus pelas mãos de Maria, né? E aí minha história começa com Nossa Senhora, começa a partir daí, né? Sempre ela cuidou de mim, só que eu não acreditava. Mas a partir dali eu começo a ter intimidade, né? Orar com Nossa Senhora, rezar com Nossa Senhora. E muitas graças eu alcancei através da intercessão de Nossa Senhora e alcanço todos os dias, né? Mas assim, essa foi a minha experiência com Deus, né? E com Nossa Senhora, que eu tive alguns meses depois de ter aquela experiência com o Espírito Santo, né? Naquele lugar. E a partir daí, ou não, que você entrou para a obra. Pois é, eu já tinha esquecido. A pergunta foi essa, né? Eu fui falar de Nossa Senhora na obra. É. E aí, alguns meses depois, cujo amigo que me levava, né? Que a gente ia juntos por outros grupos de orações, disse assim: Dei, vamos lá na Rainha dos Anjos, lá na casa. Eu não tinha ido até então, né? Na casa de acolhimento lá, fica na divisa entre Milhã e Irapuã Pinheiro, né? Lá nos Cajueiros, né? Eles vamos lá nos Cajueiros, na casa da obra Rainha dos Anjos. Eu disse, vamos. E aí eu fui, e a partir daquele dia a gente começou a ir todo dia. Além dos grupos de orações, a gente ia para a obra Rainha dos Anjos todo dia. Todo dia a gente ia para lá, ia na capela, né? Aquele lugar, eu sempre senti uma presença extraordinária de Deus, de Nossa Senhora. A primeira vez que eu entrei ali, eu me senti amado, né? Eu me senti acolhido por Nossa Senhora. E eu comecei a me sentir em casa. Essa é a palavra. E alguns meses depois, teve um retiro vocacional lá, né, um encontro vocacional, ao qual nós participamos. Eu participei daquele encontro vocacional, tinha ali naquela época talvez umas 30 pessoas da região, né, participando daquele encontro. E eu tive uma experiência com a obra Rainha dos Anjos a partir daquele retiro, né, a partir das visitas, mas de forma muito mais profunda naquele encontro, no retiro, que eu fui conhecer a história do fundador, do Ricardo, a história da cofundadora, dos irmãos que ali tomavam conta da casa, né? Tava o Leonardo lá, o Leandro, desculpa, que a gente chama de Léo. Tava lá na época. O Léo é um testemunho assim muito forte. O Léo chegou na obra Rainha dos Anjos sem falar, sem andar, tinha feridas da ponta do dedo à cabeça, né? Todo cheio de feridas, né? Tava ali próximo, muito próximo da morte. E ali ele foi restaurado, né? Ele ressuscitou ali realmente dentro daquela casa, e tantos outros irmãos, o Julinho e outros que estavam dentro daquela casa todos os dias, foram testemunhos de Deus ali, testemunho da graça de Deus na minha vida. E em 2012, sabe? Sim. Eu e o Henrique, a gente começou a ir para a obra Rainha dos Anjos aqui em Fortaleza, ali, que ficava ali na Luciano Carneiro, que a Karine levou a gente para lá. A Karine, que já participou aqui do Momento Católico, né, que canta, que parece Karina, né? Sim. Eu era Karine. Aí a gente ia toda segunda e toda quinta. Olha, era muito poderosa lá, o grupo de oração lá, viu? Segunda-feira o grupo de oração e quinta com adoração, né? Aí eu me lembro que o Ricardo falando, a gente vai abrir agora lá em Milhã, uma nova sede, não sei o quê. Aí o rapaz, como é que ele vai dar conta, viu? E olha os frutos aí, viu? Os frutos, é verdade. É verdade. Eu sou muito grato a Deus por ele ter levado a obra Rainha dos Anjos para lá. E aí começa a minha história dentro da obra Rainha dos Anjos, né? E aí eu começo a me dedicar ali ao serviço dentro da comunidade. E eu lembro que uma das experiências que eu tive foi em um evento
do Ministério Jovem chamado Jesus no Litoral, que aconteceu lá em Beberibe em 2015. Eu fui para esse evento e foi bem ali, 2015 eu estava no discernimento da etapa vocacional para entrar para o pré-discipulado, e eu ainda tinha algumas dúvidas dentro de mim, será, meu Deus, se essa é a minha vocação? Porque vocação é algo muito sério, né? A vocação ela é uma pérola que, para você encontrar, ela é difícil, mas depois que você acha, é uma riqueza que não tem valor mensurável, né? Depois que você encontra a sua vocação, você pode ser feliz aqui na Terra, não a felicidade plena, porque a felicidade plena somente no céu, mas você vai viver muitas alegrias vivendo de forma verdadeira a sua vocação aqui na Terra, né? E aí eu tava naquela jovem, será se eu vou ser padre? Será se eu vou casar? Ou será se eu vou me doar minha vida na obra Rainha dos Anjos, vou ser comunidade de vida? Ou se eu vou ser um irmão? Tava aquela confusão, né, ali do discernimento vocacional. E naquele encontro do Jesus no Litoral, a gente passava o dia evangelizando nas praias, nas ruas da cidade. Até hoje tem no Brasil inteiro esse evento. E teve um rapaz que a gente passou para evangelizar, né? E aí ele foi para a igreja e ele estava alcoolizado, né? Tava bêbado e estava lá na igreja, estava tendo um kairós, que a gente chama o kairós jovem. E em determinado momento a pessoa que estava conduzindo a oração pediu para os jovens, né, os missionários, impor as mãos sobre as pessoas que estavam naquele lugar. Eu estava lá sentado no meio da igreja, e aí todo mundo impôs as mãos, quem estava do lado, eu olhei assim, não tinha ninguém ali próximo para eu impor as mãos, e eu lembrei que eu tinha pedido a Deus um sinal para ele, né? Senhor, confirma a minha vocação nesse encontro, né? Confirma a minha vocação de alguma forma, fala comigo. Aí quando eu olho lá para trás, só tinha aquele irmão que estava alcoolizado, que ninguém estava rezando nele, né? Aí eu fui lá para trás, né? Aí vinha outro irmão do outro lado, o Robson, e colocou a mão, né? E pôs a mão sobre aquele rapaz junto comigo, né? E eu comecei a orar nele, rezar, e Deus ia falando algumas coisas ali com ele. E no final daquele grupo eu disse, amanhã vai ter a missa de encerramento, vai ser em tal local. Queria muito lhe ver lá, né? Queria muito ver naquele lugar. Ele disse, não, eu vou lá. Só que eu achei que ele ia esquecer, né? Tava bastante alcoolizado. Quando eu chego naquele lugar da missa tinha mais de 3.000 pessoas, estava uma lotação gigantesca, o padre muito querido lá na época, e juntou com a missão, né? Tava lotado o local da missa, era muita gente. Quando eu chego naquele local, a primeira pessoa que eu vejo, aquele rapaz que eu tinha rezado, né? Então, assim, Deus, ele confirmou a minha vocação naquele momento, né? Deus, ele confirmou a vocação que ele me deu naquela hora. E a minha vocação, ela se confunde, né, com a minha história. A minha maior ferida se torna a minha maior pérola, né? Porque eu tinha ferida ali com o alcoolismo do meu pai, né? Com a vida que ele estava vivendo. Apesar de você não ter vivenciado, né, ser uma pessoa que era alcoólatra, você mesmo, Sim. né? Como o Ricardo um dia foi, Exato. né, dependente químico, você não foi dependente, mas você teve na família uma pessoa, né? E você pôde identificar que esse daí era o seu carisma. Exatamente. É exatamente isso. E eu vim aqui para Fortaleza, fiz a experiência no Oitão Preto, que eu já tô aqui uma ansiedade boa para mais tarde a gente vai pro Oitão Preto, né? Fazer a missão com o bispo, né? Com o bispo. Porque a gente pode falar isso, agora né? Porque vai passar depois, né? Vai passar depois, a gente não tem problema em falar. É verdade. Então, mais tarde, a gente vai estar indo para a missão com o arcebispo aqui de Fortaleza, Dom Gregório. E vai, assim, a gente tá todo mundo bastante ansioso, né? Uma ansiedade boa, né? Aquela ansiedade que causa um mal-estar, né? Para chegar esse momento, né? Tivemos a reunião ontem. E em uma dessas idas, a primeira vez que eu fui no Oitão Preto, eu sempre digo assim, tem o David antes de ir pro Oitão Preto e tem o David quando saiu de lá, né? Depois do Oitão Preto. Porque não tem como ser a mesma pessoa depois que você entra naquele lugar, né? E aí eu vim para Fortaleza, saí de Milhão, vim para cá para participar, né, desse momento, fui pro Oitão Preto e dentro daquele lugar eu tive uma experiência com Deus, eu tive uma experiência com aquela realidade que eu nunca imaginei que existia. Lá no interior já tinha droga, tinha bebida, tinha tudo isso, mas longe de chegar aos pés do que acontece dentro daquele lugar, né? E quando eu entrei ali dentro daqueles barracos, uns ratos que pareciam uns gatos passando pelos pés,
o esgoto que passava sobre as casas caindo na cabeça, um cheiro muito forte, né? Que não cheirava bem, era um mau cheiro, muito forte naquele lugar quente. A gente de noite, 10 horas, 11 horas da noite, aquele lugar tava uma sensação térmica de no mínimo 38, 40 graus, muito quente, eu todo suado. E dentro daqueles barracos, várias pessoas usando drogas, idosos, jovens, até crianças, né? E eu fui impactado com aquela realidade. E o Ricardo, junto com os nossos irmãos de comunidade, entrando e colocando as mãos, impondo as mãos e abraçando aqueles irmãos, aquelas mulheres, tirando, né? Convidando para sair daquela realidade que eles estão aprisionados. Que a missão é essa, é ir lá, né, rezar por eles e convidar para eles saírem de lá, né? Exatamente, essa é a missão. A missão não é levar o alimento, né, físico, não é só isso. O alimento, a gente diz que ele é uma forma de pescar, né, de fisgar, é a isca. A gente leva o alimento, a gente leva um café, um pão, um bolo, um caldo, uma sopa, seja o que for, para atraí-los. Mas quando eles chegam, a gente impõe as mãos, reza e convida para sair daquele lugar, né? E nesses 12 anos que a gente vai no Leitão Preto, eu não sei quantos já saíram dali de dentro, né? Quantas pessoas já foram retiradas ali, né, de dentro pela obra Rainha dos Anjos, enviada para as nossas casas e para casa de outras comunidades, né? Porque tantas vezes a gente não tinha vaga suficiente para acolher todo mundo. E aí entra aqui os irmãos de outra comunidade, né? A comunidade com outras comunidades. E aí, Vera, eu lembro agora da última vez agora que eu fui, teve missão na semana passada, só que a gente estava em Simbres, né? Que a gente ainda vai falar aqui hoje. Uma semana antes, na sexta-feira, a gente foi mais uma vez lá no Leitão Preto. Quando a gente entra lá no barraco de uma irmã que mora há muitos anos lá e já conhece o Ricardo pelo nome, né? E, enfim, é uma alegria quando a gente chega lá. Quando nós entramos naquele barraco, tinha umas 4 ou 5 pessoas ali dentro usando droga, né? Fumando pedra. Quando a gente entrou, eles param, eles escondem ali o cachimbo, as drogas. E dentre essas pessoas, se eu não estiver enganado, tinham 3 homens e uma mulher, uma jovem ali, 28 anos, se eu não estiver enganado, a dona Norma, já é uma idosa, naquele lugar. E a gente começou a fazer uma oração, né? Muito quente também nesse dia, a gente começou a orar. Um irmão nosso de comunidade, o Lucas, estava tocando violão, a Raíssa, que é a namorada dele, cantando, né? E a gente começou a rezar naquelas pessoas. Quando nós começamos a rezar, aquela mulher, ela se deitou no chão, né? Caiu no chão, começou a chorar. E a gente continuou a oração. Quando terminou a oração, ela se senta, né? A gente levanta ela, senta ela, e ela diz: ontem eu disse para Deus que eu não aguentava mais. Esse lugar não é para mim. Ela usava essas palavras, né? Esse lugar não é meu. Só que ela falava no tom de uma pessoa que estava desesperada, que não aguentava mais, que estava pedindo socorro. E ela falava: eu não aguento mais. Me ajude, me tirem daqui. Me tirem daqui, eu não aguento mais isso aqui, eu não nasci para viver nesse lugar. Aqui eu não sou respeitada, aqui ninguém me vê, aqui as pessoas só querem saber de droga, elas não querem olhar para saber se eu estou doente, se eu não estou, aqui eu não como, aqui eu não sei quando foi que eu dormi, eu não durmo mais, eu não sei mais o que eu fazer. Aí ela, com esse grito desesperado, ela começou a dizer: ontem eu dizia para Deus, Senhor, se tu me quer viva, me tire daqui. Se o Senhor não me tirar daqui até amanhã, quando for amanhã, 2 horas da manhã, eu vou me suicidar. Ela dizia, né? Naquela noite, ela dizia no dia anterior, que na madrugada do outro dia, às 2 horas da madrugada, ela disse que ia suicidar. Ela falou que quando a gente chegou naquele local, na hora que nós entramos, ela começou a chorar. Eu não entendi, né? Eu achei que ela tivesse com vergonha, não sei. Foi sinal de Deus para ela, né? Aí ela testemunhou isso. Meus irmãos, eu falo com toda sinceridade. Se vocês não tivessem chegado aqui hoje, eu ia me suicidar, eu ia me matar às 2 horas da madrugada. E ela dizendo, eu já sabia como eu ia fazer. Ela disse, tem aquele local ali na frente, tem uma ponte, eu já tinha dito que eu ia pular de lá. 2 horas da manhã eu ia sair correndo e ia cair de cabeça ali, pular. Eu não aguentava mais. Mas foi Deus que mandou vocês aqui, foi Deus que me tirem daqui.
né? E aí a gente, no momento, tá sem casa para acolhimento feminino e a gente não podia deixar aquela mulher naquele lugar. Sabíamos que era Deus que estava ali clamando, né? Era o Senhor desfigurado. E a gente tira ela, o Ricardo liga para uma comunidade irmã, fala com a guardiã da casa, pergunta se tem uma vaga. A gente foi deixar 11h30 da noite, chegamos na casa, deixamos ela lá, Deu né? certo, E ela né? agradecendo ali a todo momento. E aí pedindo para a gente ir visitar ela, a gente ainda vai lá. Esses dias a irmã mandou uma foto dela, ela tá super bem lá, E graças a muda Deus. rápido, né? Não, a pessoa, quando mandou a foto, eu já não reconheci mais. Eu já não reconheci quem era, né, na foto. Muda muito, muito rápido. Aí quando ela chegou lá, ela disse: eu nem acredito que hoje eu vou ter uma cama para mim dormir, que eu vou dormir. Aí ela viu a gente conversando, ela dizia, olhou para mim e dizia: ó, lá ninguém tem paz. Isso aqui é paz. Vocês estão conversando lá, ninguém conversa. Lá as pessoas são loucas, só usam drogas. É 24 horas, ninguém dorme. Daqui a pouco eu vou tomar um banho e vou dormir. Lá não tinha essa opção. Eu não tinha onde dormir, eu não tinha o que comer, eu não tinha com quem conversar, né? Então, assim, a gente vê o agir de Deus e aí eu não tenho hoje outra escolha, né, da minha vocação. E para finalizar aqui essa parte da obra Rainha dos Anjos, eu fui morar em Iguatu. Em 2016 eu fui embora para Iguatu, passei na faculdade. A faculdade foi só um pretexto, né? Eu sou formado em economia, fazer economia lá na UFCA, na Universidade Regional do Cariri. E aí eu tinha passado, na época, em algumas outras faculdades. Eu passei em Sistema da Informação, aqui em Fortaleza. Passei em Letras Espanhol, no Rio Grande do Norte. Então, assim, eu estava em dúvida até o que é que eu ia estudar. Eu gostava de tanta coisa. Gostava de tecnologia, de espanhol e também ali tive curiosidade de conhecer o curso de economia, que eu nem sabia que existia lá no Iguatu, né, na época. Eu fiz o vestibular de Iguatu. Quando saiu o resultado, eu não olhei, porque eu não queria ir para lá. Não olhei o resultado. Uma semana depois, uma amiga minha disse assim: ei, David, eu tava olhando aqui o resultado, tu passou. Aí eu abri e realmente eu tinha lá passado, né? E a matrícula é na próxima semana. Eu disse: tá bom, então. Também desconsiderei essa opção, né? E aí eu cheguei, mãe, ó, eu passei nisso, e eu tô querendo ir pro Rio Grande do Norte. Eu acho que era Pau dos Ferros para fazer espanhol. Aí eu vou morar mais 2 colegas que também passaram lá no Rio Grande do Norte. Eu disse: não, tá bom, né? Dá um jeito, né? Minha mãe é professora e eu vou tentar lhe ajudar no que eu puder, pagar aluguel, enfim. Aí eu parei um pouquinho para pensar, eu disse assim: Senhor, será que eu estou fazendo a minha vontade ou a sua vontade? Porque se for a minha vontade, eu não quero, né? Aí eu fui lá na capela, na igreja, me ajoelhei diante do Santíssimo: Senhor, o que tu queres? Aí no meu coração gritava assim, ó: Iguatu, Iguatu. Eu disse: minha Nossa Senhora, Senhor, não era para não ter vindo me perguntar, não. Por que eu vim me perguntar? Iguatu, Iguatu, Iguatu. Eu disse: não, uma briga ali comigo mesmo, né? Eu disse: não, acho que é coisa da minha cabeça. E eu não, se fosse uma coisa que eu tivesse ido perguntar, já induzindo a resposta para Iguatu, era o último lugar que eu escolheria. Então eu disse: não, então não sou eu. Aí eu voltei para casa e disse: mãe, vou mais pro Rio Grande do Norte, não, vou pro Iguatu. Eita. Ela: não, você não conhece ninguém lá, não tem ninguém. Não, tem uma amiga minha que também passou. Ela vai, na verdade, não tinha passado, vai fazer cursinho. E aí, em seguida, ela fez a prova e passou. E era perto lá de onde 100 você morava? quilômetros de Milhã. Não é tão perto não, mas era uma Iguatu e Milhã. É porque assim, Milhã tá no sertão central do Ceará. Iguatu tá no centro-sul. Então, é um lugar que eu nunca tinha ido, uma cidade. Quem mora em Milhã não tem o costume de ir para Iguatu. Hoje até mais por conta dos hospitais, exames, INSS, perícia, né? Até que tem mais fluxo para lá. Mas nessa época, não tinha nem ônibus para lá. Tinha que ir para Solanópolis para pegar uma Topic para ir para Iguatu. Não tinha Topic direto para lá, nem ônibus. Então, assim, quem tinha alguma coisa para resolver uma cidade maior ia para Quixadá, Xiramubim, ou o senador Pompeu. Iguatu não. E aí eu resolvi, disse: não, a gente vai. E Deus começou, eu disse: Senhor, se tu queres, agora faça a sua parte, que eu fiz a minha. Eu tô dando o meu sim, agora eu não sei para onde é que eu vou, não tenho dinheiro para ficar lá, não tenho onde ficar. E aí essa colega disse: não, a gente vai morar, né, na casa
da uma amiga, né, nessa época. A gente vai morar na casa da minha tia, ela tem uma casa lá, que ela não tá morando lá, dá pra gente dividir lá os custos, né, energia, internet. E a gente foi, mas logo em seguida a gente alugou outra casa mais próxima da faculdade, ficava muito longe para ir a pé. Mas no dia, né, é tanta história, né, Vera, que vai só se prolongando, mas vou resumir aqui. No dia que a gente estava indo para fazer a matrícula, a gente foi para Solonópolis para esperar a Topic. E nada da Topic vinha. E nada. E a hora passando. Eu disse, senhor, eu tô achando que eu escutei errado. Então não é para mim ir para Iguatu, não. A Topic não vem. Menos a gente, não era lá, não era rodoviária, a gente estava em frente a um hotel no meio da rua, né, na BR-226. Vem um carro subindo a rua, se eu não estiver enganado, era uma Hilux preta, toda preta, o vidro preto, e para na nossa frente. Disse, vai, meu Deus do céu. Eita. Aí o homem baixou o vidro, vocês estão indo para onde? Ele viu que a gente estava com a bolsa do lado, né? Viu que a gente estava indo para algum lugar. Aí eu gaguejei para Iguatu. Ele disse, tô indo para lá, vamos. Vocês estão esperando a Topic? Eu disse, não, acho que essa Topic só vive quebrado, vamos. Aí eu disse, olhei para ela e disse, eu não vou não. Eita. Vai que esse homem quer nos sequestrar nós, sei lá o que esse homem vai fazer com nós. Ela, não, nós vamos, porque senão nós vamos perder a matrícula. Aí eu disse, pô, então vamos. Aí entramos nesse carro. Pai, só Deus sabe o medo que eu tava dentro desse carro, né? Ali, o que poderia acontecer conosco. E aí foi, eu acho que a gente andou uns 50 quilômetros. Foi que eu vim abrir a boca para perguntar alguma coisa. Aí eu disse, meu senhor, por que o senhor parou mesmo ali pra gente? Como é que o senhor sabia que a gente ia pro Iguatu? Eu disse, rapaz, não sei não. Eu vi vocês ali, eu imaginei que vocês iam para algum lugar. Né? E a Topic ali só vive quebrado. Ele estava vindo de outra cidade, indo para Iguatu. Vocês estão indo para onde? Nós estamos indo lá para a Urca. Esse homem foi deixar a gente dentro da Urca. Né? Então, assim, se não Deus, quem é que mandou esse homem ali para levar a gente? Então, mais uma vez, o Senhor, ele dá uma resposta concreta de que era a vontade dele que estava se fazendo. Não era a minha vontade. Né? Na minha vontade era que aquela Topic não viesse. Aí Deus, a Topic não vai não, do jeito que você quer, mas eu vou mandar outra pessoa para levar. E aí a gente foi morar lá. E aí veio a casa, né? Até hoje tem a casa lá, junto com os irmãos da obra que já ajudavam. É porque teve alguma ligação, então, você morar em Iguatu com a obra Rainha dos Anjos? Quando eu fui para Iguatu, já tinha muitos benfeitores em Iguatu que ajudavam a obra, alguns amigos da obra que a gente chama, né? Mas não tinha nenhum membro consagrado ou de aliança. Mas tinha uma casa lá? Não tinha ainda. Ah. E aí eu comecei a, enfim, participar dos grupos de orações lá, eu já servia dentro da Renovação Carismática Católica, e a vocação, o carisma ele atrai, né? E aí as pessoas começaram a ter curiosidade, esse sinal que eu usava, né? O que é a obra Rainha dos Anjos, e aí a gente fez lá um retiro vocacional, um encontro, parresia, não é nem vocacional, fizemos um encontro de jovens chamado parresia. Tinha muitos jovens. Desses jovens, eu acho que 28 ou 30 foram fazer o vocacional. Então teve um período que lá tinha quase 30 e poucos, chegou até mais 30 jovens fazendo o vocacionado, né, da obra. E aí, nesse tempo, o Ricardo, né, inspirado por Deus, resolveu abrir uma casa lá em Iguatu. Né? Então a gente abriu uma casa lá, feminina na época, hoje é masculina. E o bispo, né, Dom Edson, na época que escolheu o nome, a Casa Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, né, teve a missa de abertura naquela casa e a gente começou a acolher mulheres lá. E, enfim, várias pessoas conheceram o carisma lá através disso, né? Aí, resumindo um pouquinho mais para a gente chegar em Fortaleza, resumindo bastante, em junho acontece, acho que em junho ou julho, agora falhou a memória, acontece a festa de Senhora Santana, né? É a padroeira da cidade de Iguatu, é uma festa muito grande, né? Muita gente, a igreja já tem mais de 300 anos, e a gente estava indo para a festa do padroeiro, e uma das noites dessa festa, na adoração, Jesus após a finalizar ali a novena, Jesus é exposto e passa no meio das pessoas, né? O Santíssimo, o padre passa com o Santíssimo. E quando Jesus passava, eu comecei a escutar aquela voz dentro de mim. Não é uma voz externa, mas dentro de mim, né? O Senhor dizia assim, vocês vão embora. Eu tinha acabado de comprar uma casa, mas minha esposa... Eita.
E aí, entra aqui minha esposa, eu conheci minha esposa, conheci minha namorada lá, né, na época, no grupo de oração, fui pregar no grupo de oração, conheci ela, a gente faz um discernimento ali, né, na época, passa 6 meses se conhecendo, dá o primeiro beijo, né, e aí a gente começa a namorar, graças a Deus, Deus nos deu a graça de, talvez no próximo momento a gente pode partilhar sobre isso, né, de viver a castidade, né, durante o namoro, até o casamento, então a gente casa ali, quase 5 anos depois, no meio da pandemia a gente casa, eu conheci ela lá. Então minha esposa, já nesse momento já era minha esposa, né? A Ellen era minha esposa naquele momento. E aí a gente tinha acabado de comprar a casa e montada a casa, né? Não estava nem com um mês, tinha comprado o sofá, era a única coisa que faltava, o sofá e a televisão. A televisão tinha. E o rack, né? A gente comprou o rack e o sofá. Eu disse, pronto, a casa agora, graças a Deus, está pronta. Aí eu cheguei lá na adoração e o Senhor disse, você vai embora. Eu disse, meu Deus, para onde? E quando? Ele só disse, você vai embora. Aí quando terminou a adoração, nós estávamos indo para casa, de moto, né? Não tinha carro. De moto com minha esposa, eu olhei assim para ela, de lado, eu disse, meu Deus falou para mim que a gente vai embora. Ela, não, aí começou a chorar, porque os pais dela moram lá, né? Iguatu, a família dela. Enfim, ela sempre muito apegada aos pais, né? Nunca tinha ido para longe deles. Ela disse, não posso. A gente morava na mesma cidade, né? Enfim, quase todos os dias ia lá ver os pais dela, né? Ela disse, não. Eu disse, não sei quando. Ela, quando? Eu disse, não sei não. E quem foi que botou isso na sua cabeça? Eu disse, não, eu escutei no meu coração Deus dizendo que a gente vai embora. Isso em junho, né? Aí eu disse, agora sim, acalma o seu coração, que eu não sei se é amanhã, ou daqui a 10 anos, ou 20 anos, eu não sei quando é, mas que a gente vai, a gente vai. Ele mandou a gente se preparar. Isso em junho, quando foi em agosto, em setembro, né, uns meses depois, eu sou bancário, trabalhava na agência lá de Iguatu, do Banco Itaú, e aí, quando eu chego lá na agência, o meu gestor me chama e diz, David, ó, rapaz, tem uma vaga para você lá em Fortaleza, né? Para ser gerente de empresas. Chegou no meu e-mail agora. Você quer? Eu disse, não. Ixi, tu é doidão, Fortaleza. E eu sempre dizia, né? Quando eu vinha para Fortaleza, para a comunidade, eu voltava, aí eu dizia, rapaz, eu não sei como é que as pessoas conseguem morar naquele lugar, não. Aqui não é lugar de gente morar, não. É loucura. Aqueles ônibus, aqueles carros, aquele trânsito. Eu sempre morei no interior, no meio do mato, né? Não estava acostumado com essa loucura frenética da cidade. Eu vinha para cá, eu ficava doido para voltar para casa. Não gostava de forma alguma. Aí eu sempre dizia, moço, se for um dia para a gente ir embora, eu ainda queria ir morar em Juazeiro do Norte. Eu gosto de lá. Agora, Fortaleza é o último lugar que eu vou morar. Aí ele falou isso, aí eu disse, não, eu quero não. Pode responder aí que eu não quero não. Ele, tem certeza? Tenho, tô dizendo. Eu já lhe disse que eu não quero ir para Fortaleza. Tá bom. Quando foi no outro dia, ele olhou para mim. Tu tem certeza mesmo? Aí eu lembrei, né? Na hora que ele disse assim, você tem certeza mesmo? Eu lembrei de que Deus tinha falado comigo alguns meses atrás, né? Aí eu disse, Senhor, é agora? Já é agora? Eu achei que era mais à frente um pouco. Eu achei que fosse daqui a alguns anos, Senhor. E para outro lugar, não para Fortaleza. Aí eu disse, cheguei em casa, falei com minha esposa já começou a chorar, não sei o que não. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito aberta também à graça de Deus, né? Ela disse, faça o processo. Se você passar, é porque é da vontade de Deus. Se você não passar, é porque ele não queria. Não era esse momento, né? Aí eu disse, tá bom. Aí eu me inscrevi na vaga, né? Fiz o processo, a entrevista com o gerente regional. Tarará. Da uma semana depois, meu telefone toca. David, rapaz, seguinte. Isso já no finalzinho de setembro ali, umas 2 semanas depois, na verdade. Isso era, acho que no dia 24, 25 de setembro. Só, dia 1º de outubro você tem que estar em Fortaleza para trabalhar. Menos de uma semana. Eu disse, meu Deus. Eu disse, é sério? Eu disse, é. Meu Deus do céu. E aí, para alugar a casa, né? Em uma semana, em Maracanaú, na verdade, né? Na região metropolitana. Eu disse, meu Deus do céu. Não vai dar certo não isso. Aí eu disse, não, mas deu certo, é porque é do Senhor, então vamos. Né? Não foi fácil, né, no início, então a gente começou a procurar ali, Deus foi abrindo, né? Quando é de Deus, ele vai, as coisas dão certo, né?
as coisas vão dando certo. E aí a gente encontrou uma casa, alugou uma casa, eu vim primeiro, a minha esposa passou acho que mais uns 10 dias, depois ela veio, né? E aí os primeiros 6 meses ali foi muito difícil para ela chorava todo dia, né? Enfim, saudade de casa, né? Eu costumo dizer que eu não tenho apego com nada, graças a Deus, eu nunca senti saudades de nada, nem da cidade que eu nasci, muito menos de Iguatu, onde eu morei, né? Acho que é uma graça que Deus me deu ali no meu processo de conversão, que eu não tenho um apego, né, com nada material, seja lá o que for emocional, não tenho esse apego, né? Então, para mim foi mais fácil, né? E para ela foi mais difícil devido aos pais dela, né? Eu entendi isso perfeitamente, então estava ali do lado apoiando. E aí a profecia, lá do dia 9 de novembro de 2013, mais uma vez, né? Você vai morar em outros lugares, né? Aquela mulher dizendo, você vai morar em outras cidades. Estava eu agora em Fortaleza. Mas ainda bem que tinha obra, né? Em Fortaleza, né? Exatamente. Aí fomos para Maracanaú, tudo Deus, né? E aí quase todo dia a gente ia de Maracanaú para Obra Rainha dos Anjos, quase todo dia. E aí surgiu outra oportunidade, 1 ano e meio depois, para mim vir para Fortaleza, né? Eu vim trabalhar em Fortaleza e agora moro do lado do céu, né? Ali no Passarel, bem pertinho do céu, né? Perto da obra também, aqui, fica bem próximo. E aí a nossa missão continua aqui em Fortaleza, né? E eu costumo dizer que a nossa vida, eu e minha esposa, é o sopro de Deus que vai levando, né? Um barco e uma vela. O Senhor vai soprando e a gente vai indo, né? E hoje tu faz o que na Obra Rainha dos Anjos? Hoje tanto eu como minha esposa, nós somos membros do conselho, né, da comunidade. Eu também hoje sou formador dos novos vocacionados, que entram, né, que ingressam ali na comunidade. Tem um ano formativo, estou ali, né, nessa parte da formação. E aonde o Senhor me chama, né? Dentro do serviço, né, a gente está praticamente, né, como somos poucos, tantas vezes a gente tem que estar em diversos ministérios e missões, né? Então, quando o Senhor chama, a gente está servindo dentro do carisma, onde Ele chamar. Aí, David, a pessoa que quer participar da Obra Rainha dos Anjos, certo? Ela vai para o grupo aberto na quinta-feira, é isso? Para depois, quem sabe, se tornar uma pessoa que seja engajada na obra, é assim? Para se tornar membro, né, a gente sempre indica começar a participar do nosso grupo de oração nas quinta-feiras. Se for um casal, a gente tem um grupo de casais às terça-feiras, né, 19h30. Esse grupo ele acontece também lá na comunidade, na Rua São Mateus, 1887, o número, acho que é isso mesmo. E Vila União. Vila União. Rua São Mateus, Vila União. Próximo ali é o aeroporto antigo. E na quinta-feira é o grupo aberto. Todos podem participar. Então a gente também tem, muitas vezes tem eventos que essas pessoas que tiverem interesse podem participar, né? Na missão na rua também, aqueles que têm o desejo de participarem, né? A gente pode também, né, tá levando conosco, né, lá no Rainha nas Ruas, que é a nossa missão. E todo ano, no mês de setembro, tem um vocacionado. No mês de setembro, anualmente, a gente faz o nosso encontro vocacional, que é durante a semana, geralmente de terça a sexta ou de terça a domingo, né? Terça a sexta ou de terça a domingo, finaliza geralmente no domingo, com a Santa Missa de renovação dos votos, né? Dos membros, prediscípulos, consagrados e ingresso ali dos novos vocacionados, né? Mas é isso. Tem o nosso Instagram também, Obra Rainha dos Anjos, Obra Rainha, né? O @. Quem quiser conhecer melhor, né? Quem quiser ajudar financeiramente, rezando por nós espiritualmente, tudo é muito bem-vindo. Vou colocar aqui no vídeo, então, o Instagram, o site, a conta, se você quiser ajudar a obra, porque precisa de ajuda, né, David? Muito, muito. Também financeira e oração. Sem dúvidas. Obrigado, viu? Isso. Obrigado, muito obrigado, David. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos que assistiram. David, muito obrigada. Deus abençoe você, sua família, a Obra Rainha dos Anjos. Amém. E desde o início da oração, eu realmente achei que o seu carisma era a Obra Rainha dos Anjos, viu? Parabéns. Amém. Muito obrigado, Vera. Deus abençoe a todos que assistiram até o final. Foi um pouquinho longo hoje, né, Vera? Peço até desculpa. Me prolonguei, gosto de falar. Mas é isso. Nossa Senhora possa interceder por todas as necessidades do seu coração, que reze com fé que ela vai derramar a graça, né,
necessária, se assim for da vontade do Filho dela, de Jesus.